Nossas saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa tratar de temas importantes e de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre datas comemorativas de entidades que têm uma representatividade, uma força muito grande na nossa cidade. E para tratar sobre esse assunto nós estamos recebendo o vereador Alexandre Scombatti, que traz como seus convidados, inicialmente, o reverendo Jesus Ross, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã, e o Silas Gomes Duarte, ele que é da Associação Betel, e eles estão como convidados do vereador para a gente poder falar sobre os 100 anos da Associação Betel e os 20 anos da Betel em Tupã e sobre os 80 anos da Igreja Presbiteriana Independente aqui na nossa cidade. Pastor, inicialmente seja bem-vindo à TV Câmara novamente, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar de volta aqui à TV Câmara, obrigado Rogério, obrigado Alexandre. E vamos aí falar da cidade de Tupã, que tem a história mesclada com a Igreja Presbiteriana Independente aqui de Tupã. E mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. Silas, uma honra estar aqui. Obrigado, pastor. Silas, mais uma vez também, bem-vindo. E que bom recebê-lo aqui na TV Câmara. Eu também agradeço pelo convite, é uma alegria para a gente estar aqui mais uma vez. Agradeço ao Alexandre e também a toda a equipe aí da casa. E vamos sim falar sobre um pouquinho da nossa instituição nesse município. Obrigado. Vereador, seja bem-vindo, e o senhor sempre traz convidados que falam sobre história, sobre momentos importantes da nossa cidade, de entidades que têm uma longevidade, uma participação social muito importante. Obrigado, Rogério, pastor Jesus, o Silas. Realmente aqui a gente está aí fazendo esse encontro juntos, né? Os 80 anos da igreja, os 100 anos é da Betel, que a Betel é um braço social da igreja, para a gente estar falando aqui das programações, né, que está pela frente aí. Então eu te agradeço por ter aceito aí o nosso convite. Pastor, vamos começar então falando um pouquinho da Igreja Presbiteriana. Tupã tem 93 anos, a igreja tem 80. Quer dizer, a história da igreja aqui na cidade se confunde com a história da cidade. Então, explica um pouquinho para quem está em casa a origem da Igreja Presbiteriana e aqui em Tupã, né, esse trabalho tão importante. Então, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela nasceu em 1903, numa insistência das pessoas daquela época em se ter uma igreja de fato brasileira, que tivesse uma teologia brasileira, uma visão e uma fala do Evangelho a partir do ponto de vista brasileiro para brasileiros, e uma independência cultural e financeira de países exterior, principalmente dos Estados Unidos, que trouxe o presbiterianismo para cá. Então, em 1903, a Igreja Presbiteriana Independente nasceu, embora ela não quisesse a divisão, os fundadores queriam só que a igreja fosse brasileira, que não dependesse de dólar. Até na época tem um fato histórico muito interessante, que os conciliares da época, as pessoas que formavam aquele concílio, disseram para os que estavam alimentando essa ideia de uma igreja brasileira, disseram assim: olha, se vocês querem uma igreja brasileira, que ela seja mantida vintém. Porque a igreja recebia muita ajuda financeira externa. E assim foi, a questão financeira, a questão teológica, a questão educacional. E aí nasceu a Igreja Presbiteriana Independente no dia 31 de julho de 1903. Então já vai aí para 120 anos, mais ou menos. Então é uma igreja madura, uma igreja séria. E antes da emancipação de Tupã, inclusive, já havia pessoas se reunindo, presbiterianos que tinham vindo aqui para essa região, do que seria a nossa querida cidade de Tupã. E começou o trabalho numa casa, as famílias se reunindo, e depois veio a emancipação de Tupã, e cerca de 12 anos depois nascia a Igreja Presbiteriana Independente de Tupã. Agora ela completa neste mês de maio 80 anos de vida, uma igreja movida e envolvida com as questões sociais, tanto que há 20 anos a Igreja Presbiteriana Independente de Tupã quis trazer uma filial de Betel para cá,
para cuidar, o Silas vai falar melhor disso, para cuidar da questão social com menores em conflito com a lei. E a Igreja Presbiteriana, a Independente, ela tem, Rogério, uma valorização muito grande da sua memória, da sua história. É uma igreja de tradição reformada, com os princípios nascentes na Reforma Protestante do século XVI. Portanto, nós somos protestantes, essa é a designação da Igreja Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente, centrada nas Escrituras, somente as Escrituras, que é um dos princípios da teologia reformada, só as Escrituras, e voltada para a realidade local. Então nós temos uma atuação importante nas questões sociais, como auxílio a famílias, auxílio socio-religioso, que a igreja faz até questão de não divulgar, porque a intenção da igreja não é divulgar. E nós acreditamos na recuperação do ser humano, no Evangelho como um fator fundamental para a transformação do ser humano. Então, nós temos muito a celebrar com estes 80 anos, porque como diz um texto bíblico muito importante, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós estamos realizando durante todo este mês de maio muitas atividades para celebrar esse aniversário e marcar e agradecer também a cidade de Tupã, que recebeu a igreja e que nos trata tão bem, né? A TV Câmara, que durante esses 80 anos também sempre pontuou uma cobertura, um apoio. Então é um relacionamento muito bom que a igreja tem com a cidade de Tupã, com as pessoas muito acolhedoras aqui da cidade, o que faz com que a igreja seja igualmente acolhedora. Porque a igreja é uma composição, um reflexo da sua própria sociedade. Que bom, e até a gente vai falar um pouco mais sobre isso e depois conhecer um pouquinho mais da história do senhor, que está se tornando um tupaense agora, o senhor que é da região, tem uma história importante também e que vai dividir com a gente toda essa história. Obrigado, pastor. Silas, 20 anos, né? O pastor falou aqui dos 20 anos da Betel. Então conta pra gente da chegada, né? Você está em todo esse processo, né? Desde o início, esses 20 anos que vocês celebram aqui na nossa cidade. Quase desde o início, né? Betel foi inaugurado por então o reverendo Aguinaldo Gomes, né? Na época, né? O pastor Aguinaldo, ele, mais toda uma equipe, né? Em maio, início de junho de 2002, começavam os trabalhos, né? Pela Associação Betel aqui em Tupã. Eu entro em 2005, né? Em 2005 eu começo a trabalhar na área administrativa. Mas desde 2002, então há 20 anos, Betel tem trabalhado no âmbito, né, social, né, atendendo adolescentes infratores, né, de 12 a 18 anos, excepcionalmente até 21 anos. E, poxa, 20 anos, né, atendendo essa clientela, né, essa meninada, não é pouca gente, e a gente não atende somente o adolescente. Quando o adolescente entra na instituição, ele é encaminhado pelo Poder Judiciário, vem a família junto, né? Então a entidade, ela acompanha também o familiar do adolescente. Então são 20 anos acompanhando essas famílias, atendendo, cuidando, porque não deixa de ser um cuidado. O próprio nome diz liberdade assistida, é uma das medidas, né? E depois tem a prestação de serviço à comunidade. Então a liberdade assistida consiste no quê? O menino está em liberdade, mas ele está sendo assistido. Então ele está sendo acompanhado pela instituição, né? E esse é o nosso trabalho. Falar que é um trabalho fácil, não é. A gente vive dias difíceis, momentos complicados, que lamentavelmente os nossos jovens aí estão se perdendo, né? E aí a Betel entra no município. Como já foi dito aqui, né, a Betel é um braço social, né, é o departamento, digamos assim, social da presbiteriana, né, e a Betel, ela vem com esse intuito para suprir, né, essa demanda, em casos, na época, né, lá em 2002, era um convênio direto com a antiga FEBEM, né, a extinta FEBEM. Então era o convênio direto de Betel com a FEBEM em São Paulo. Depois que a FEBEM passou a se tornar Fundação Casa, aí o Estado municipalizou esse serviço, né?
Então, alguns municípios é o CREAS que atende, que faz o atendimento desses meninos. Mas em outros é uma instituição. Vocês recebem uma demanda espontânea ou as crianças são indicadas, né, ou levadas até você? Na verdade, elas são encaminhadas pelo fórum, né? O processo acontece da seguinte forma: aconteceu algum delito, algo que o menino cometeu, é gerado o boletim de ocorrência, normalmente como a gente conhece, isso vai para a Polícia Civil, se transforma num inquérito, encaminhado para o Poder Judiciário, transformado em processo, e lá o juiz ele decide. Ele pode tanto dar uma advertência, como ele pode dar uma internação, do mais brando ao mais punitivo. E no meio, aí, nesse intermédio, tem as medidas socioeducativas. Então, se ele entender, não, o menino vai cumprir uma medida aí de 6 meses ou 1 ano, ele encaminha para, aqui em Tupã, no caso, ele encaminha para a Associação Betel. E quanto tempo permanece lá? Existe um prazo? De 3 meses a 1 ano. De 3 meses a 1 ano. Depende. Mas ultimamente tem mandado adolescentes para cumprir 1 ano de medida, né, socioeducativa. E aí ali é tudo feito um trabalho, né, um atendimento particularizado, depois tem as oficinas temáticas, tem cursos, tem... Ô Silas, o que quer dizer Betel? Betel... Eu tentei aqui identificar, né, as siglas, se eram as iniciais de algo, ou Silas, ou pastor, né, para explicar para a gente. Segundo a Bíblia, né, as Escrituras, Betel, corrija se eu estiver errado, pastor, mas é casa de Deus, é isso, né, Betel, casa de Deus. Agora tem algo na nossa que tem o H no meio, né? Isso. Mas eu creio que esse H é uma forma americanizada. Hebraico. Legal. Interessante. Então uma sigla quer dizer uma casa, um local de acolhimento. Casa de oração, casa de Deus, algo dessa forma. Agora, pastor, a gente está falando da Betel, né? São 80 anos aqui em Tupã. E quando você consegue estender o trabalho além de dentro da igreja e das ações que são feitas, para atender também os jovens, a comunidade, é uma força muito maior, né? Porque é fundamental, Rogério, a gente não dissociar. Há uma tendência, às vezes, de se espiritualizar muito a coisa, né? A situação, a vida das pessoas, de se atribuir o sucesso a uma espiritualização positiva, e quando a coisa não é muito boa, endemonizar essas coisas. Na verdade, não se separa o ser humano da sua espiritualidade. Por isso a igreja precisa ter a fala das Escrituras, mas também a fala social. É impossível você dizer, brincar com o meu amigo querido reverendo, o vereador Alexandre, não dá para dizer, olha, lá vai o Alexandre andando pela calçada e meio metro atrás vai a alma dele. Então não tem, a pessoa dissocia, é um ser, né? não dissocia, é integrado. Né? Ninguém quebra uma perna e diz, olha, eu estou com muita dor, mas meu espírito está tão feliz. Isso não existe, é uma coisa integrada. Então é necessário que a igreja colabore também com essas questões sociais. Até porque muitas das mazelas sociais que nós vivemos é resultado de uma vida de pecado, de uma vida afastada de Deus, de uma vida longe dos preceitos das Escrituras. Então a gente tem que integrar tudo isso para que as pessoas vivam melhor. Essa é a função das ações sociais da igreja. Vereador, o senhor acompanha esse trabalho de perto também, né? Há muito tempo. Eu posso falar que grande parte da história da igreja eu fiz parte, né? Desde criança, meu pai ele foi presbítero, eu fui presidente dos jovens, também da igreja. Cheguei também a fazer jogos de esporte entre as igrejas. Então eu sempre fiz parte de uma forma ativa, né, da igreja. Então eu tenho um grande carinho pela igreja. E a Betel, no dia que inaugurou, eu estava lá junto com o pastor Aguinaldo, há 20 anos, foi na Evelyn Indústria. Exatamente. E eu estava lá também, participei, então faço, né, então eu posso falar que eu faço parte aí tanto da história da Betel quanto da história da igreja, e a gente sabe da importância para Tupã, tanto da Betel quanto é da igreja, tanto que hoje é no Brasil inteiro e a gente encontra aí amigos e membros que fizeram parte da igreja, né? 20 anos dá para a gente acompanhar várias gerações evoluindo, né? Eu acho que o Silas deve ter acompanhado muitos adolescentes que
chegaram lá com seus problemas, como todos trazem, ou familiar, escolar, ou social, e nesse período que passaram lá e houve uma evolução, e hoje são pessoas que nós encontramos no dia a dia da sociedade aí, e que tem essa passagem pela Betel, ou esse momento como algo importante na vida. Sim, sim. E é gostoso, é isso que nos incentiva a continuar, porque, claro que existe, nada é 100% e você nunca consegue, infelizmente, mas existe casos que hoje o cidadão, né, um indivíduo, ele às vezes vai lá fazer uma visita, tomar um cafezinho, e esse cara, ele passou pela Betel com 16, com 15 anos, e hoje ele já é um homem formado, está trabalhando, tem esposa, tem filhos. Aí você percebe que você pode contribuir, nem um pouquinho, né, para a melhora de vida dele. Lamentavelmente, por outro lado, existem aqueles que, não, o cara foi uma escolha dele, é esse caminho que eu quero trilhar. Alguns já nem vivos estão mais, que a gente tem conhecimento. Foi uma decisão, uma escolha, e a consequência também vem, né, e vem pesado. Mas nos traz bastante alegria. Até esses tempos atrás veio, mas é uma questão mais recente, um menino que passou lá, inclusive por tráfico de droga, e a gente fez um trabalho com ele começou a fazer curso profissionalizante, aí ele começou a trabalhar no frigorífico, aí daí um tempo ele voltou lá, ele e a mãe, ele todo feliz, ó, comprei minha moto com meu primeiro salário, e lembraram de ir lá agradecer a orientadora, né, a técnica que atendeu ele. Obrigado, porque foi um momento fundamental na vida do meu filho, que fez ele refletir em mudar suas escolhas, né? Pastor, um trabalho como o da Betel, ele pode, como a gente ouve, né, salvar ou modificar ou direcionar uma vida, né? O senhor tem uma história, o senhor já contou aqui, de trabalho junto a adultos, mas não tão adultos, jovens, né, saindo da juventude, se tornando adultos, que em determinado momento da vida encaminharam por uma direção, e talvez um trabalho como o da Betel poderia ter trazido esse jovem para um caminho diferente. Então, teve até uma cena que o Silas e eu vimos, muito emocionante, daquele senhor. Sim, lembro. Que voltou lá na Betel, só ele, o pai de um assistido, para agradecer da recuperação do filho, a transformação do filho. E esse filho agora estava morando com ele, ajudando ele lá no sítio, né, Silas, que ele estava morando. Então, Rogério, o que a gente nota, eu trabalhei, agora me aposentei, abril do ano passado, mas dediquei 35 anos da minha vida ao sistema prisional também, como já tive a oportunidade de falar noutra ocasião aqui. Então, na minha vida, eu digo assim que eu trabalho sempre com pessoas nas duas pontas, né, dessa linha social. De um lado, gente que fez muita coisa errada na vida, e na outra ponta, gente que está querendo acertar. E o interessante é fazer esses dois grupos convergirem para ver um crescimento. Mas, Rogério, como é difícil. Como é difícil. A Betel vive, inclusive, dificuldade financeira, porque a mentalidade comum é que ninguém quer ajudar um menor infrator. Eu tenho que matar esse menor. Ele roubou minha casa, furtou minha casa, ele agrediu minha família, eu vou ajudar. Na prisão é a mesma forma, né? As pessoas falam, a prisão não recupera. Até na outra ocasião eu tive a oportunidade de dizer isso, que o problema, se é que a gente pode falar culpa, não é da prisão. Porque a pessoa passa, em média, na prisão, 4 anos. E aí se espera que a prisão faça o que a sociedade não fez em 18. A sociedade falhou com aquela pessoa na infância dela, na adolescência, na juventude, falhou o bairro dela, a família dela, a igreja que estava perto dela falhou também, e aí ela foi parar no sistema prisional, e aí quer que o sistema prisional conserte tudo em 4 anos. Então, por que é importante que a igreja se envolva junto com a sociedade com essa questão do menor infrator e também do encarcerado? Porque no Brasil não existe prisão perpétua, Rogério. E essa pessoa um dia vai voltar para a sociedade. Então a questão é como é que essa pessoa vai voltar?
E aí a sociedade pode optar também. Como que eu quero receber essa pessoa de volta aqui no meu convívio, para conviver comigo? Ele pode voltar mais violento do que ele foi retirado da sociedade, ou como nesses casos que a gente E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque o encarcerado, ele não está no convívio. Nós tiramos essa pessoa do convívio, Sim, do mas olhar não da percebemos gente ali. que ela vai voltar, vai ser devolvida. Exatamente. Para a sociedade, nós não sabemos, né, de que maneira, né? Muitas vezes é algo que naquele momento poderia ser tratado, mas devido a essa questão recebemos uma outra pessoa, né? Então, e tem mais um fator, Rogério, às vezes as pessoas não gostam muito de que a gente fale isso, mas na minha experiência prisional e a experiência de anos, de décadas do Silas também, com o menor infrator, a gente constata uma coisa, que a ferramenta, o instrumento mais poderoso para a transformação do ser humano em conflito é o Evangelho. É o Evangelho, é a religião. As outras ferramentas não mostram o mesmo resultado positivo. Então, se não fosse uma questão de fé investir nisso, seria de inteligência. Né? Nós temos que investir na espiritualidade das pessoas, temos que investir numa tentativa de recuperar o jovem, porque o jovem hoje, ele está muito sem perspectiva, ele está sem futuro, ele está desesperançado. A gente tem que trabalhar para mudar essa realidade. Hoje as perspectivas, né, a gente está encaminhando para o intervalo, mas o senhor falou de algo muito importante, que essa perspectiva, né, de vida, né? Hoje a gente vê que o jovem, não fazendo juízo, né, de gerações, que isso muda mesmo, mas hoje ele vive o dia, né, para o dia, ele não cria uma perspectiva, isso, talvez de algo mais à frente, que ele possa ir construindo de forma mais pausada, né? E aí as coisas não dão certo e talvez naquele momento falta algo, como o senhor falou, espiritual, esse apoio para que ele possa entender o que ele está vivendo, né? Perfeito, exatamente. Obrigado. Pegando o gancho do pastor, é só uma pergunta, pastor, mas aí o preso, ele busca o evangelho dentro da prisão? O momento que a pessoa mais busca o evangelho são nos momentos de aflição. Então, quando a pessoa está encarcerada ou em conflito com a lei, é um momento muito oportuno para se levar o evangelho de transformação de vida para essas pessoas. Então, é no momento de prisão, no momento de conflito com a lei, no leito de hospital. Porque quando a pessoa está bem, ela não quer saber de Deus, ela não lembra. Ela diz, eu estou bem, estou caminhando aqui por minha conta. É o momento em que as pessoas, Rogério, mais se afastam da igreja é quando está tudo bem. E o momento que mais se lembra da igreja é quando o barco começa a fazer água. A água bate no pescoço. Não deveria ser assim, né? Talvez se ela tivesse a vida toda esse entendimento nos momentos difíceis, né? Ela buscaria o equilíbrio, né? Nem muito acima, nem... É a função da igreja, lembrar as pessoas, que as pessoas têm que estar... Eu tive um amigo, só rapidinho para a gente ir para o intervalo, eu tive um amigo que ele dizia o seguinte, que assim, na visão dele, claro, né? Que a vida espiritual é como uma conta bancária. Quando você vai conversar com Deus, você tem que ter um certo saldo lá. Porque se você chegar com a conta negativa, é igual chegar no gerente do banco lá. Se você chegar pedir empréstimo com a conta negativa, o gerente manda dizer que está tomando um café, está numa reunião, saiu para tomar um café e não te atende. Quer dizer, você nunca, né, manteve isso, né? E de uma hora para outra, né? Quando precisa, vai atrás. Aí está a conta negativa. É claro que não é assim que Deus olha, mas é uma visão bem interessante, né? Porque até vai em conta disso que o senhor falou, né? Porque quando você busca, é um momento de desespero. Talvez se você tivesse uma relação, né, com a sua espiritualidade, religiosidade, há algum tempo, né, talvez você não chegaria naquele ponto que chegou, né? Ou se chegasse nesse momento de desespero, o desespero não seria tão agudo, tão pontudo. Seria mais fácil de encarar, porque problema a gente vai ter sempre. Mas você estaria cercado de pessoas também que te ajudariam, né? Talvez não chegar nesse momento. De uma perspectiva, de você ter a consciência de que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Então muda a visão, a forma como você enfrenta as dificuldades, os problemas. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo, na volta vamos continuar falando, falar um pouquinho o senhor vem para Tupã algumas vezes, mas já está se tornando tupanense, o Silas falar um pouquinho também, falar das datas, dos eventos que vocês vão realizar, conversar com o vereador Alexandre Scombate. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre os 20 anos da Associação Betel aqui de Tupã e sobre os 80 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Até já.